Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar a tratar sobre função, né? A gente já falou mais ou menos, sem dizer que era função, como é que funcionava, quando falou de polinômio, porque polinômio também é um tipo de função, mas agora a gente vai dar todos os detalhes, o que norteia, exatamente dizer o que é uma função. Então, vamos começar. Vamos lá. Então, vamos lá, definição. Dados dois conjuntos A e B não vazios, né? Porque se forem vazios, não tem sentido falar de função. Uma regra ou lei, mesma coisa. F, né? A regra ou lei, eu estou chamando de F, que associa A e B, é chamada de função se somente se cada elemento X do conjunto A for associado a um único elemento Y do conjunto B. Isso é importante, né? Ó, cada elemento X do conjunto A deve ser associado a um único elemento do conjunto B. O que quero dizer com isso? Quer dizer que todo elemento de A tem que ser associado com o B, com alguém de B. Perfeito? Todos, né? Não pode sobrar elementos em A. Perfeito? Mas eu só posso pegar um elemento de A com apenas um de B. Não dá para pegar um de A com dois de B, só com um. Né? Mas o contrário pode? Quer dizer que lá do B pode chegar a dois elementos nele? Claro que pode, porque cada um deles está associado a apenas um do B. Perfeito? Aí vamos ver aqui um esquema com o diagrama para ter ideia de função. Olha só. Esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Perfeito? Aqui, ó, esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Cada elemento de A está associado a um único de B, né? Ó. Esse só com esse, este só com esse, este só com esse e este com esse. Ah, mas no B está chegando 3, não importa. O que não pode é esse aqui estar associado com este e esse mesmo associado com outro. Isso não pode. Né? Mas 3 chegando em B, não há problema. Cada um do A está chegando apenas em um, B, em um do B. Está sendo associado a apenas um elemento do B. Como aqui, ó. Cada elemento do A sendo associado a um único do B, né? Ah, mas no B sobrou um, isso não importa. Aqui é que todo elemento tem que estar associado com alguém do B, ó, como em todos os casos. Então, todos esses três casos são funções. Perfeito? Olha aqui esse outro esquema. Esse está associado a um só do B. Esse aqui, ó, do A, esse aqui é o conjunto A, e eu estou pensando que esse é o B. Esse do conjunto A está associado a somente esse do B. Esse do conjunto A está associado a somente esse do B, ó. Mas esse do A não está associado a ninguém de B, ó. Então, ó, isso aqui não é uma função. Por quê? A definição é clara, ó. Está dizendo aqui, ó, cada elemento de A, né? Ó, cada elemento X de A. Então, ó, se é cada elemento X de A, então todo elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Perfeito? Então, isso aqui não caracteriza uma função. Tá certo? Né? E isto não caracteriza uma função. Né? Função e plano cartesiano. Primeiro, vamos falar do plano cartesiano. Né? O plano cartesiano foi uma ideia do matemático René Descartes. Esse aqui, ó, francês. Perfeito? Então, ó, ele achou um ponto para ser um referencial e, a partir deste ponto, ele traçou uma reta horizontal e uma reta vertical, né? Certo? Então, localizou o ponto. Aí, neste ponto, ele traçou uma reta horizontal, que nós vamos chamar de X, e uma reta vertical, que nós chamaremos de Y, né? O eixo X também é chamado de eixo das abscissas e o Y de eixo das ordenadas, tá certo? Bom, agora aqui tem que ter uma organização. Para que isso? Para que nós possamos inserir um sistema de coordenadas e nós localizemos cada ponto do plano. Digamos que aqui a tela é o plano. Então, ó, quando eu acho um referencial e a partir dele traço o eixo X e o eixo Y, né, que são duas retas reais, né, eu estou pensando que cresce para a direita no X e cresce para cima no Y, e aqui a origem é o zero de ambas as retas, né? Então, ó, eu vou pegar cada elemento do X e associar com um elemento do Y, né? Ó, ou aqui, como não é função, eu vou fazer isso sempre, né? Ó.
Aí, nesta ordem, né, ó, e tomado dessa forma, né, ó, eu tenho o par ordenado XY, né, ó, tá certo? Eu tenho o par ordenado XY, né, ó. Daqui para cá mede X, daqui para cá mede Y, e eu tenho o par ordenado XY, eu obtenho esse ponto, tá certo? Quando eu associo o plano cartesiano às funções, né, ó, aqui eu tenho só o plano cartesiano, como é que eu associo? Eu associo da seguinte maneira: aqui ficarão os elementos do conjunto de saída, ou no caso dos nossos exemplos anteriores, do conjunto A, e aqui no Y, os de chegada. Então, o X está associado de onde sai aquela setinha que nós fizemos e o Y de onde chega, né? O X aqui na horizontal e o Y na vertical, tá certo? Aí, a partir do X aqui, ó, desse X, eu traço uma paralela ao Y, e a partir do Y eu traço uma paralela ao X e encontro o ponto XY. Perfeito? Todos os pontos do plano XY são encontrados assim. Para as funções, né, ó, a gente sabe o seguinte, que o cara de onde sai os elementos X é chamado de conjunto domínio e de onde chega de contradomínio, né? Os X são do domínio e os F de X estão no contradomínio. E cada X que tem associado a ele um F de X, ou Y, né, que é a mesma coisa, é chamado de imagem de X pela função ou valor de X pela função. Perfeito? Vamos lá? Olha aqui o exemplo. Certo? Ó, essa linha reta que é a nossa função. Esses pontos não. Esses pontos são só pontos aleatórios, né? É porque, assim, existem algumas situações que, quando você tem pontos aleatórios, você pode associar alguma função, né? Aproximar por uma função. Mas a função é essa: 21,5 mais 0,685x. Perfeito? Ó, aí eu estou tirando aqui os valores de x sairão daqui e os valores de y sairão daqui. A gente já vai ver como é que isso vai ocorrer. Perfeito? Os x todos são chamados de variável independente, e o y, que depende do x para chegar nele, né, são chamados de variável dependente, porque depende do x para obtermos justamente o y, né? Agora, veja bem, se você tem um gráfico, olha essa linha aqui, ó, essa linha, né? Nós já vimos no diagrama como é que eu consigo, no diagrama, identificar uma função. E como é que, dado um gráfico, né, ó, essa linha mais escura que é a função, né, ó, né, essa linha, será que essa linha escura representa uma função? Como é que eu vou saber disso? Claro que sim, lembra? Que cada elemento de x tem que ser associado a um único do y, né, ó. Aqui eu estou associando a esse aqui, né, ó, esse aqui eu estou associando a este, esse 3 associando a este do y, que eu não sei, teria que ver quanto é. Mas a ideia é a seguinte: como está associando só a um, então é o gráfico de uma função. Mais precisamente, a gente pode fazer assim, ó. Se você traçar uma linha reta paralela ao y, se essa linha reta tocar só em um ponto do gráfico, em qualquer lugar do gráfico que você traçar, essa linha reta tocar apenas em um ponto do gráfico, como está acontecendo aqui, né? Perfeito? Aqui as linhas retas são linhas pontilhadas. Então, trata-se do gráfico de uma função, tá certo? Como é esse caso. Ó, aqui não. Se você traçar aqui a linha reta, observe. Se você traçar a linha reta, o que é que vai acontecer? Ó, traçando uma linha reta aqui, toca em 2 pontos do gráfico. Então, isso não é a função. Por quê? É como se eu tivesse esse elemento x associado a este y e este mesmo elemento x associado a esse outro y, né? Há 2 y diferentes. É como se a seta aqui desse número, olhando no diagrama, saísse para 2 locais, né? Que no caso é para esse valor e para esse valor. Isso acontece aqui, ó, em todos os valores. Então, isso aqui, ó, não é o gráfico de uma função. Então, uma circunferência é um gráfico, claro que é um gráfico, mas não é o gráfico que representa o gráfico de uma função. Perfeito? Tá. Olha aqui de novo. Se não houvesse essa linha aqui, ó, se houvesse apenas essa, seria uma função. Mas como tem essa, ó, aqui, ó, eu traço, toca só em um ponto do gráfico. Mas se eu traçar aqui, ó, toca em vários pontos do gráfico, não é isso? Então, isso não representa uma função. Perfeito? Olha esse outro aqui, ó. Se eu traçar linhas retas aqui, ó, toca sempre em mais de um ponto do gráfico, toca sempre em 2. Como toca em 2,
não é o gráfico que representa uma função, tá certo? Mas a gente vai ver em algum momento como é que chega nesses gráficos aí mais estranhos, né? Aqui tem mais exemplos de função, olha só, tá? Olha só, eu posso pensar assim, a ideia do tamanho da mão com o tamanho do pé. Então, ó, se esse aqui simbolizar o x e esse o y, então o tamanho da mão é a variável independente. Aí, a partir do tamanho da mão, eu encontro o tamanho do pé. Então, aqui eu tenho a variável dependente. Perfeito? Outro exemplo aqui, ó, o tamanho da roupa com o comprimento do pescoço, não é? Ó? Dizem que existe essa associação, tá certo? Então, ó, o x seria o comprimento do pescoço e o resultado seria o tamanho da roupa que você veste, né? Aqui, ó, outra forma aqui, ó, o tamanho do pé em centímetros com o número do calçado, né? O número que você tem lá do sapato, que são diferentes, né? Então, eu teria como variável independente o tamanho do pé e a variável dependente o tamanho do sapato que você calça, o 45, 37, 38. Perfeito? Tem uma função que associa um ao outro, que é essa aqui, ó. Se C é o tamanho do pé em centímetros, se você multiplicar 5 vezes o tamanho do seu pé, somar com 28 e dividir por 4, não vai dar exato, mas vai dar bem aproximado o tamanho do seu calçado, né? A palmilha do calçado. Então, isso aqui, ó, aqui a relação entre o diâmetro do dedo e o tamanho do anel. Outra função. Perfeito? O diâmetro do dedo e o tamanho do anel, né? Tá ok? Ó? Outra função. Aqui temos centro tampométrico que estará em Uberlândia de quarta-feira. Aqui, ó, é a função que associa a altura, tá certo? Com... Eu confesso que eu não sei. Estudo estimula novas medidas de corte para a indústria da moda. Homens e mulheres a partir de 18 anos podem participar do colégio. Ah, tá. Cortes de cabelo, né? Tá certo? Com o tamanho, com o triângulo formado entre o ombro e o rosto, né? Para ter uma harmonização melhor, né? Com o cabelo e o rosto, tá certo? Então, ó, a gente tem vários exemplos de funções, tá certo? Aqui, ó, tem outro exemplo, olha só, a conta de luz e o seu consumo, né? É só pegar o valor do consumo por quilowatt e multiplicar pela quantidade de quilowatt que você consumiu e você tem exatamente o valor que você vai pagar, né? Ó, aí aqui tem mais uma taxa, ó. Esse valor, essa taxa, esse custo fixo também vai estar associado à fórmula da função, tá certo? Aqui, ó, a medida do consumo. Aqui é só o histórico do que está acontecendo. Então, função é associado aí, ó. Em física, né, as funções, né, aquilo que você aprendeu lá, a equação de Torricelli, a equação do movimento retilíneo uniforme, todos são funções. E, na maioria das vezes, funções relativas ao tempo, né, ó. Olha só, digamos que você tem esse carro, ó. Ele parte do ponto 10, tá certo? Melhor, ele parte do ponto 20, tá aqui. Aí, após 1 segundo, ele está no 30. Após 2 segundos, ele está no 40. Após 3 segundos, ele está no 50, né? Então, se você for olhar a velocidade é 10 metros por segundo. A gente consegue achar uma função que associa a velocidade com a posição em cada instante. Perfeito? Que vai ser o motivo, daqui a pouco, para a gente achar algum tipo de função, né? Então, é isso aí, né? Essa é a ideia de função, né? Você tem dois conjuntos, né? A lei que associa cada elemento de um com o único de outro é chamada de função. E nós temos vários tipos de funções que nós apresentamos aqui, né? Nós vamos estudar alguns tipos específicos. Vamos estudar funções afins, cujos gráficos são retas. Vamos estudar funções quadráticas, cujos gráficos são parábolas. Funções cúbicas, né? A gente vai dar exemplo, né? Só exemplo. Cujos gráficos são também chamados de parábola, né? Chamado de parábola cúbica. Na verdade, se a sua função for um polinômio, ela é chamada de parábola ou gráfico, né? E de acordo com o grau do polinômio, a gente nomina a parábola, né? A parábola quadrática é da equação de segundo grau, o gráfico dela. A parábola cúbica é o gráfico da função de grau 3. A parábola quádrica é o gráfico da função de grau 4 e assim por diante. Tá ok?
Então, vamos continuar o nosso estudo de função. Então, vamos falar agora de função afim, que também é chamada de função polinomial do primeiro grau, tá certo? Bom, das funções polinomiais, como eu acabei de falar, os gráficos, em geral, são chamados de parábola, exceto da função afim do primeiro grau, que o gráfico é a reta. Ok? Olha só. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. A ideia é a seguinte. Bom, a gente vai pensar assim, ó. Uma função afim é uma regra que associa, claro, sendo função, associa dois conjuntos. No nosso caso, vai ser dos reais chegando nos reais. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um elemento daqui e associar a imagem dele, que nós chamamos de y, né? Que está nesse conjunto, ou simplesmente f de x. Perfeito? Que nesse caso vai se apresentar assim por se tratar da função afim. AX mais B, onde A e B são números reais. Perfeito? Onde A e B são sempre números reais. Então, aqui ó, são constantes reais e a variável independente é o x e a variável dependente é o y, ou f de x, que é a imagem de x, né, pela função f. Tá certo? A ideia é essa. Aí, quais são os elementos da função, além desses? Né? Esse primeiro conjunto aqui ó, é chamado de domínio da função. Isso não funciona só nessa, não, em qualquer função, tá certo? Então, neste caso, né, ó, a lei é f, o domínio da função cuja lei é f é os reais. Esse é o domínio, né? Tá certo? Tá ok? Eu vou até mudar a cor desse, para que a gente associe de maneira bem detalhada, né? Bem detalhada, sem problema. Claro que também é R. Só vou mudar a cor, tá certo? Aí, contradomínio da função. Contradomínio da função. Eu vou simbolizar assim. Contradomínio da função f, desta função aqui, né? É o conjunto onde eu vou tirar os valores do y, né? Que nesse caso também é os reais. É o mesmo conjunto, só mudei a cor para você saber que esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. Tá certo? Tá ok? Agora o seguinte, o conjunto de todos os elementos daqui, de todos os elementos daqui, que tem alguém daqui que chega nele, é chamado de imagem da função. E é simbolizado assim, ó. O conjunto imagem eu vou simbolizar assim, ó, I, Mzinho, da função. É um conjunto, é quem? É Y, pertencente aos reais. Por que pertencente aos reais? Porque o contradomínio é os reais. Tá certo? Vou até colocar da mesma cor. Tá o quê? Vou já colocar. Tá o quê? Y é igual a f de x, onde x pertence ao domínio da função. É esse que que é a imagem da função. São os y's desse conjunto que estão associados ao x do primeiro conjunto, que é esse aqui. Perfeito? Que tem a associação. Tá certo? Cada f de x desse, o y, é chamado de imagem ou valor de x pela função. Perfeito? Cada y é chamado de imagem ou valor de x através da lei da regra da função. Tá certo? Esses são os elementos principais da função. Tá ok? Tá? Aí, olha só. O que acontece? Agora eu vou apagar aqui, né? E vou reescrever esse aqui mais aqui em cima, porque a gente vai tratar um pouco dele. Tá certo?
X pertence... X não, né? É Y. Y pertence aos reais. Tal que Y é f de X com X número real. Perfeito? Por que número real? Na verdade, o X tem que estar no domínio. Mas o domínio é os próprios reais, né? Tá certo? Então, tudo aí é real. Tá ok? Então, vamos pensar assim agora, né? Vamos ver os casos, né? Vamos ver o caso. Primeiro, vamos ver o caso em que o B é zero. Se o B é zero, Y igual a f de x fica assim, fica igual a AX. Perfeito? Isso aqui não muda, né? Tá certo? Aí, nesse caso, a imagem vai coincidir com os reais azul ali, ó. Sempre que o B for zero, claro, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter o A diferente de zero e o B igual a zero. Se isso acontecer, tá certo? Se o A não for zero, mas o B for zero, acontece assim. Isso aqui vai coincidir com o contradomínio. Tá certo? A gente vai já ver exemplo. Contradomínio da função. A imagem coincide com o contradomínio da função. Isso não acontece sempre. Mas nesse caso, quando o A não é zero, ou seja, ele é um número positivo ou negativo, e não tem esse aqui, porque é zero, né? A função fica assim, né? Tá ok? Deixa eu só destacar aqui bem ela. Deixa eu destacar com este outro pincel. Deixa eu ver se eu consigo destacar com isso. Acho que deu para destacar. E mais, neste caso, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de função linear. A função afim é chamada de função linear. Perfeito? Na verdade, a função linear é apenas um tipo de função afim. Vou escrever aqui do lado que é melhor, né? Que são todos os casos que nós estamos fazendo. Função afim. Perfeito? Tá ok? Então, vamos seguir adiante. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Vamos seguir adiante aqui, né? Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. É toda a função polinomial do primeiro grau do tipo ax mais b, né? Na verdade, ele está falando que o a tem que ser diferente de zero. Na verdade, não. O a e o b só precisam ser números reais. E aí eu vou ver todos os casos que acontecem da função afim. Tá certo? Aí, olha só. O que acontece aqui? Ó? Qual a função que representa o deslocamento de um carro que inicia sua trajetória no marco zero e no tempo zero com velocidade média de 10 metros por segundo? O que é que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. No instante zero, ele ainda está no marco 0 metros, né? Porque ele ainda não saiu. Como ele está viajando a 10 metros por segundo, né? Olha o que está dizendo aqui. É 10 metros por segundo. Então, se cada segundo ele anda 10 metros, após 2 segundos, ele andou quantos metros? Certo? Bom, no primeiro segundo, 10 metros. Aí no segundo mais 10 metros, então andou um total de 20 metros. Perfeito? Né? E assim por diante. E assim por diante. De tal maneira, ó, que para eu saber a quantidade de metros que ele andou em X segundos, né? Como é 10 metros por segundo, é só pegar o 10 e multiplicar por X, né? Simplesmente assim, né? Então, a posição dele vai ser 10x metros. Tá só equivocado aqui, me perdoe. É 10x metros, perfeito? Vamos seguir. Ó, então, ó, é o nosso primeiro exemplo. A função linear. Perfeito? Olha aí. E não apareceu. Aqui é o A, né? Ó. Vamos lá. E não tem o B.
é zero. Então, esse é o nosso primeiro exemplo e já é logo o exemplo de uma função linear. Olha o que está acontecendo. Se eu olhar o gráfico, tá certo? Após 1 segundo, ele andou 10 metros. Após 2 segundos, ele andou mais 10 metros. Então, já estava no 10, então está no 20. Após 3 segundos, ele estava no 20, andou mais 10 metros, está no 30. Tá certo? É claro que existem todos os segundos aqui, né? Todos os segundos aqui existem, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com números reais e não com números inteiros. Se fosse só números inteiros, o gráfico seria apenas esses pontos, né? O gráfico seria apenas esses pontos. Mas, cada instante aqui, depois do 0, 0,1, 2, 0,005, 0,379, todos, ele andou uma quantidade proporcional à velocidade que está sendo dita, não é? Tá certo? Então, para cada ponto eu vou ter um y diferente. Para cada ponto x, eu vou ter um y diferente, não apenas esse. Então, quando eu pegar todos os pontos, eu vou ter um ponto aqui colado no outro. Quando eu juntar todos, eu formo essa linha. Tá certo? É claro que essa linha não passa para cá. Como ele parte a partir do zero, ele começa aqui e vai para cá, né? Então, essa parte não tem, só tem para cá. Tá certo? Para essa situação. Mas no nosso caso, do que nós falamos, que se o domínio é todos reais, então o gráfico seria infinito, né? A linha, uma reta infinita tanto para um lado quanto para o outro. Mas do problema em questão, tem que começar a partir do zero. Perfeito? Temos a função, né? Agora o seguinte. Ok? Agora vamos seguir. Vamos voltar aqui para o nosso quadro, né? Agora a ideia vai ser a seguinte. Nem o A e nem o B são zeros. Tá certo? Então ela não ficou mais assim. Agora ela é assim, AX mais B, normalmente, como ela é mesmo, né? Tá certo? Agora eu tenho essa função. Nenhum dos dois é zero, então esses dois são relevantes. Tá ok? O que muda em relação ao anterior? Né? Nós vimos o seguinte, que se a função é 10x, no instante zero, 10 vezes zero vai dar zero, vai estar no início. Então passa na origem, no ponto 0, 0. Agora aqui não. Quando x for zero, vai dar zero, então vai dar a vezes zero, mais b vai dar o b. Então ela vai passar no b. Tá certo? Essa função, ela continua sendo chamada de função afim, mas não é mais a função linear. Porque para ser a função linear, é necessário que o b seja zero. Então eu tenho que o a não é zero e que o b também não é zero. Aqui não mudou nada, né? E, novamente, o contradomínio igual à imagem não muda nada, né? É só você olhar para o gráfico da função, né? Como vai ser esse novo gráfico? O que vai acontecer? Antes, ela era chamada linear porque ela cortava a origem. Agora, o B faz com que saia da origem, tá certo? Pode sair para cima do eixo X ou para baixo do eixo X, cortando o Y, né? Acima do eixo X ou abaixo do eixo X. Vai depender do valor do B. Se o B for positivo, vai cortar acima do eixo X. Se o B for negativo, vai cortar abaixo do eixo X, como vai acontecer aqui no nosso próximo exemplo. Tá certo? Vai acontecer o seguinte. Vamos lá. Então, próximo exemplo. O princípio é o mesmo. Qual a função que representa o deslocamento de um carro que reinicia sua trajetória no quilômetro 666 com velocidade média de 10 km por hora? É como assim, lá no quilômetro 666, ele parou num posto de gasolina, tá certo? E daí ele continuou o percurso ainda a 10 km por hora, não é isso? Então, o marco inicial agora é esse, né? No instante zero, ele está no quilômetro 666, tá certo? Agora é 10 km por hora, e não 10 metros por segundo, né? Isso mudou. Então, no instante inicial, né, que ele estava parado, ele está no quilômetro 666. Quando ele começou a andar a 10 km por hora, após 1 hora, ele andou 10 km. Então, se ele estava antes no 666, agora ele está no 676. Perfeito?
Tá ok? Em 2 horas, ele estaria no 686. Em 3 horas, no 696. E assim por diante. De tal maneira, ó, que como é que eu vou iniciar? Como eu vou começar com 666, é 666 mais 10x, não é? Ó? Por quê? Quando for zero, né? Ó, olha só, olha como dá certinho. 666 mais 10x quilômetros, não tem quilômetros por hora, é só quilômetro, perfeito? Aí, ó, quando for zero, vai ficar 10 vezes 0 é zero, no instante inicial, 666. Após 1 hora, então, o x é 1. 10 vezes 1, 10. Mais 666, 676. Após 2 horas, né, que a gente falou que deu 686, então 2 vezes 10, 20, 686, e assim por diante, tá certo? Vamos fazer o nosso gráfico. Então, essa é a nossa função, que é a função afim, e não é linear. Por que não é linear? Porque tem o b que não é zero. Tá certo? O a é 10 e o nosso b é 666. Tá certo? Aí o que acontece? Após 1 hora, estou no 676. Após 2 horas, estou no 686. Após 3 horas, como a gente viu antes, está no 696. E no instante inicial, ele começou no 666, né? Aí o gráfico, ó, não corta a origem, né? Toda linha reta que corta a origem é o gráfico de uma função linear. E o que não corta é uma função afim, claro, né? A linear também é afim, mas é a função afim que não pode ser chamada de linear. Perfeito? A ideia é essa. Aqui, como antes, ó, se eu pensar que o domínio é todos reais, aí eu tenho essa reta infinita aqui, ó. Mas no caso do nosso problema, não. Tem que começar nesse ponto e ir só para cá, né? Ó. Só para a direita. Perfeito? Porque trata-se do tempo. O tempo começa no zero. Tá ok? Então, é assim a função linear. Perfeito? Agora, vamos falar de outra coisa aqui, né? Ó. Vamos ver como é que eu sei construir o gráfico das funções afim. Ei, eu não estava apresentando, né? Vamos voltar de novo, então? Eu não estava apresentando. Vocês só ouviram eu falar. Então, vamos voltar. Vou falar de novo. Vou falar de novo, né? Eu vou falar de novo. Então, ó, olha o que nós fizemos. Eu vou falar e mostrar agora, né? Antes eu não estava mostrando. Né? O nosso problema era o seguinte, olha só. Eu saí do quilômetro 666 a uma velocidade de 10 km por hora. Então, no instante inicial, né, no tempo zero, eu estou no quilômetro 666. Após 1 hora, né, como eu estou dando 10 km por hora, eu estou no 676. Após 2 horas, no 686. E assim por diante. Né? A ideia é a seguinte, no instante inicial, eu estou no quilômetro 666. Após 1 hora, eu andei 10 quilômetros, então eu estou no 676, que é o 666 mais os 10 quilômetros que eu andei. E assim por diante. Ah, então ficou fácil. Então essa é a função, 666 mais 10x, ó. Mas não pode ser quilômetro por hora, é só quilômetro, né? É posição, certo? Aí, essa é a função, 10x mais 666. Então, o coeficiente do x é sempre o a, e o termo sem o x é sempre o b, né? Ó, essa é uma função afim que eu não posso chamar de linear, né? As funções lineares, ela tem as principais características. Qual é a principal característica? Elas passam na origem, certo? Olha aí. Certo? Na primeira hora, estou no 676. Na segunda hora, no 686. Na terceira hora, no 696. Tá certo? No instante inicial, né, que eu estava parado, né, no instante zero, eu estou no 666. Né? Aí, o que eu disse antes? Se não houvesse o 666, né, de onde eu comecei, ela passaria aqui na origem, como no anterior. Nesse não, como eu começo do quilômetro 666, então no instante inicial eu estou no 666. Então a linha do gráfico não corta a origem, não passa na origem. Corta o eixo Y, mas não passa na origem, né?
tá certo? Acima do eixo X, como eu lhe disse, porque o B é positivo. Se o B fosse negativo, passaria aqui embaixo, tá certo? Subindo ou descendo. No nosso exemplo, como é velocidade e ela é positiva, né? O gráfico está subindo, né? Se fosse velocidade negativa, então o gráfico seria descendo, tá certo? Nos dois casos, tá ok? Então vamos prosseguir. Então é isso que nós temos, tá? Agora olha só, vamos ver isto aqui agora. Vamos parar de apresentar. Vamos ver se o professor não esquece que tinha parado de apresentar para mostrar as outras coisas, né? Olha aqui. Agora, vamos falar dos gráficos. Já falamos domínio contra domínio em imagem, agora vamos falar dos gráficos, tá certo? Olha só. Vamos ver o primeiro caso em que o A não é zero, não é isso que a gente está fazendo? O caso em que o A não é zero. Então, se o A não é zero, o que acontece? Se o A não é zero, nós temos dois casos para o A não ser zero. Ou o A é positivo, ou o A é negativo. Se o A for positivo, o que vai acontecer? O gráfico vai ser assim. O gráfico vai ser assim. E esse cara aqui é o B, né? Nesse caso, o B também não é zero. Mais precisamente, eu estou pensando que o B é positivo, porque se o B fosse negativo, passaria lá no local onde o B é negativo. Perfeito? Então, se o A é positivo, o gráfico é assim, sempre subindo. Por que eu falo subindo? Porque eu sei que cresce da esquerda para a direita. Então, está indo para lá, está subindo. Perfeito? Tá ok? Tá ok? Eu estou pensando que o A não é zero, estou pensando que o A é positivo e o B não é zero. Mas pode ter um caso do A ainda ser positivo, né? E o nosso B ser exatamente zero. E o nosso B ser exatamente zero. Aí, nesse caso, ó, o gráfico é esse. E aqui a função é chamada de função linear. Perfeito? Então, ó, o caso em que o B não é zero, aqui é uma ideia como se o B fosse positivo, se fosse negativo, passava aqui embaixo, tá certo? Aqui o caso em que o B é zero, a função é chamada de linear. Tá ok? Agora, olha só. Imagina que em vez do A ser positivo, o A é negativo. Aí, ó, o gráfico obviamente muda, né? O gráfico obviamente muda. Tá certo? Esse cara aqui, onde corta no Y, é sempre no B. A gente vai ver por quê brevemente, né? Se o B for diferente de zero, o gráfico seria esse. E se o B fosse igual a zero, o gráfico seria esse outro aqui, ó. E a função seria linear, né? Mas veja que nos dois casos, sempre corta no B, ó. Quando o B não é zero, corta lá no valor que for o B, ó. Se o B for positivo aqui, se o B for negativo embaixo. Se o B é zero, ainda corta no B, ó. Porque se o B é zero, então no Y ele é aqui, né? Tá certo? Sempre corta no mesmo lugar. Perfeito? Tá ok? Então a ideia é essa, né? Função linear que passa na origem, mas todos os casos são de função afim. Né? Vimos o caso em que o A é zero e que o A é menor que zero. Agora imagina o seguinte. Se em vez disso, o A é igual a zero, como é que fica o gráfico? Imagina que o A é igual a zero. Como é que fica o gráfico? Né? Primeiro, como é que fica a função? A função vai ficar assim, ó. Fx igual a B. Porque se o A é zero, zero vezes x vai dar zero, vai ficar só o B. Tá certo? Essa função recebe o nome de função
constante. Tá certo? A gente já viu que quando o A é positivo, o gráfico sobe. Quando o A é negativo, o gráfico desce. O gráfico disso ainda é uma reta. Tá certo? Aí o gráfico vai ficar assim, ó. E esse cara aqui onde o gráfico passa é o B. Esse é o gráfico da função f. Tá certo? Da função constante. Nesse caso, eu estou pensando que o B é positivo. Tá ok? Agora, olha só. Agora imagina que o gráfico é esse aqui, ó. Aí passou aqui nesse B. Se passou nesse B que está abaixo do eixo X, é óbvio que o B é negativo. Aí eu me pergunto, e aí? E se o B fosse zero, como é que seria o gráfico? Bom, a ideia é simples, né? Se o B é zero, o gráfico da função, tá aqui o gráfico da função coincide exatamente com o eixo X. Então, eu vou colocar assim, só mais em negrito aqui, né? O eixo X, para você saber que o gráfico é o próprio eixo X. Por quê? Foi dito no início que quando o A é zero, a função é constante. Mostrei que o gráfico é uma linha paralela ao eixo X, né? Como o B é maior que zero, passa no B paralelo ao X. Passa no B paralelo ao X, mas agora, ó, o B é negativo. Então, aqui é um número negativo. Mas quando é zero, passa exatamente, né? Coincide exatamente com o eixo X, o gráfico da função. Mas veja que em todos os casos, o gráfico é uma reta, né? Por que é chamado de constante? Lembra que, se eu tiver um número aqui, ó, por exemplo, isso aqui é 1, ó, qual é a imagem dele? É o B. Se eu tiver o 2, qual é a imagem dele? É o B. Então, não importa qual o número no X. A imagem sempre vai ser o B, né? Ou seja, a função nunca muda de valor. O resultado é sempre o B, não importa o X que você colocar. Por isso que é chamado de função constante. Tá certo? Vamos olhar aqui. Aí aqui, ó, é só um resumo disso, né? Função linear, se o A é positivo. Função linear, se o A é negativo. Tá certo? Função afim normal, se o A é negativo. Tá certo? Função afim normal, se o A é negativo. Olha só. Tá ok? A ideia é essa, né? Agora aqui tem os coeficientes. Esse A verde aqui é chamado de coeficiente angular. E esse B é chamado de coeficiente linear. Tá certo? A gente vai ver uma aula, quando a gente estiver falando de equações, a gente vai justificar por que esse aqui é chamado de coeficiente angular e esse aqui é o linear. Na verdade, é o quanto o B mede o quanto a função sai da origem, ou seja, o quanto ela deixa de ser linear. Perfeito? Por isso que ele é chamado de coeficiente linear. Tá ok? Esse A é chamado de... na verdade, ele é a tangente de alfa. O que é o alfa? O alfa é o ângulo que é o gráfico da função, ó, o gráfico da função é esse aqui, ó, essa linha vermelha, faz com o eixo X. Tá certo? Ele é sempre a variação do y sobre a variação do x. Eu não vou falar disso agora, porque eu vou falar disso mais tarde, quando eu estiver falando de equação da reta. Tá ok? Aqui eu estou falando de uma função cujo gráfico é uma reta. Mais tarde a gente vai ver que a equação da reta coincide com a função cujo gráfico é uma reta. Perfeito? Tá ok? Tá? Bom, isso aqui também a gente não vai ver agora, a gente só vai ver na próxima aula, tá? Então a gente vai deixar esta parte para a próxima aula. Então, a aula de hoje é isso, colegas. Eu vou passar a lista de exercício, tá? Vou postar tudo lá no Siga A para que vocês vejam, tá? Então, até a próxima aula.